Fala aí galera, eu sou o T e até que tava demorando, né? Mas enfim, chegamos num grande ponto do grande ciclo do Yu-Gi-Oh! E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouco com vocês sobre uma das questões que eu vi recentemente. Pode ser que tenham outras questões para além dessa, tá? Mas o novo formato, ele tava bom demais pra ser verdade. Nós temos algumas questões em volta do novo formato que vem agora na nova coleção de Burst Protocol, onde tem, eu já comentei com vocês sobre, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima pra entender melhor sobre a coleção do Burst Protocol e os impactos que ela pode ter no meta. E aí, a carta principal que vem pra impactar o jogo é ninguém mais ninguém menos do que o Albaz branco, né? Claro, caro pra caralho que essa carta desgraçada tá. Além do Forbidden Crown, mas beleza, Forbidden Crown você ignora. Agora, o Albaz branco é uma carta difícil de ignorar e ela tá cara pra cacete. Mas é inegável a carta mais impactante dessa nova coleção, né? É ela quem vai fazer o jogo dar uma mudada, porque o Dracoteio que tomou hits na banlist recebeu essa carta, então ele ganhou mais do que ele perdeu nessa última banlist para esse novo formato. E como eu já disse algumas vezes, essa coleção ela não tem a premissa de tentar inserir decks realmente novos no topo do jogo, ou seja, que não tem muita atualização com relação aos decks postulantes no formato. Porém, tem coisas que estão chegando aqui nessa coleção que vão dinamizar muito algumas questões em volta do jogo, né, da dinâmica das cartas. O Magistus é uma engine que chega e que também vai ter spots competitivos com o Branded, seja usando no Dracoteio ou seja separado. É aí que entra um deck que eu vi aleatoriamente jogando no DB, mas eu vi só uma vez, tá? Não sei se vai ser algo recorrente, mas o grande trunfo em volta desse deck gira em volta dessa carta. Na verdade, não só desse deck, mas essa carta, ela tem uma dinâmica que, sinceramente, até então, a dinâmica não existia. Lembra do Fallen Virtuals? É uma carta relevante pra cacete, e é usada em muito deck diferente. A premissa é muito simples, é simplesmente uma carta que você ativa, joga o monstro do extra deck pro cemitério, mata uma carta face up no campo, e isso é versátil pra caralho. Você usa pra fugir de target negate, pra tirar as traps Dracoteio que o Flame dá alvo. É muito versátil, e ela nunca é um -1, quer dizer, não é nem -1, ela nunca é uma carta a menos que você gasta, porque ela sempre é reposta, pois a carta que você usa para jogar do deck pro cemitério com Fallen Virtuals, que geralmente é o Albion branco, por exemplo, ou até o Devorador, ele sempre vai pegar outra no lugar. Ou seja, não tem porquê, se eu tenho ela na minha mão e eu ativo, dou um normal sumo de um efeito, dou um normal sumo de um monstro, efeito, o cara dá um Veil, eu imperma no meu boneco, não tem porquê eu não ativar essa carta mirando o meu boneco pra fugir do alvo, porque essa carta vai ser reposta na end phase. Então é uma dinâmica muito grátis, por isso que essa carta foi mexida no Genesis, né? Mas é muito interessante, muito versátil e muitos decks podem usar. Todos os decks talvez tenham que usar. Porém, a única dinâmica em volta dela era essa, porque até então é o único efeito que pode ser usado. Mas essa carta tem dois efeitos, não sei se você parou para perceber, e é em cima desses efeitos que o formato pode passar a girar, porque como eu disse, a Konami foi aos poucos inserindo, quer dizer, os decks foram aos poucos incorporando o uso dessa carta em praticamente todo o deck. O Dracoteio tem que usar ela para fugir dos target, para fugir das traps do Dracoteio, enfim, os decks de Typhoon já usam elas, qualquer deck pode usar ela, porque ela é muito boa. E agora que o Burst Protocol lançou, esse boneco vem pro jogo. E ele vai proporcionar algumas dinâmicas muito doidas. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá e aí sim eu tento explicar melhor pra vocês. Mas é claro que antes de você prosseguir com o vídeo, tá recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da MyPcards. Acesse mypcards.com.br, se quiser vender as suas cartas, cadastre as suas cartas no site da MyPcards, você vai colocar as cartas na tua pasta virtual e quem quiser comprar, vai comprar. Então se diferencie colocando um preço interessante para você poder vender as suas cartas aí. Mas é claro que se você for comprar cartas, você pode usar o meu cupom TECHERO10 para ganhar desconto nas suas compras, tá? Então acesse mypcards.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e vamos pro assunto do vídeo. Let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu deveria ter colocado, na verdade eu coloquei, olha só, um esbocinho de uma decklist, tá? De um deck que não necessariamente isso pode aparecer como um deck, é um deck que pode sim existir, mas o grande cerne em volta dessas cartas aqui é a dupla funcionalidade que a carta The Fallen e The Virtuals vai ter no jogo, tá? O Dracoteio é um deck que vai poder ser usado aqui
que vai poder ser usado com essas cartas, né? Então vai ter um monte de Dracoteio que você pode ver o Dracoteio usando a engine de Branded, e consiste em quê? Usar os Albais, a Cartesia, que vai ser o One-Off ou Two-Off, porque a Cartesia te ajuda a fundir, e um Meclésia e acabou. Você pode ver também a engine de Magos, que consiste no uso da Spenta, um do Zoroa e um do Crowley, e aí você tem um deck com muito mais engine, com muito mais saída, e a gente tá no momento do jogo que, sinceramente, com o formato girando em volta do Dracoteio, e aí você tem cartas que desviam das interações do Dracoteio, e aí você come as interações dele, fazendo com que a mesa fique um pouco mais frágil. A mesa do Dracoteio é forte, tá? É forte. Porém, sempre tem aquele quezinho de você olhar e pensar, dá pra fazer uma parada aqui. Dá pra fazer se for uma mesa standard. Tudo bem que os branded aumentam um pouco o teto, mas você olha e pensa, dá pra eu fazer alguma parada. E aí você une ao uso de algumas cartas que tentam quebrar a mesa, e o teu deck faz meio que a mesma coisa que o deck do oponente se for um erro de Dracoteio, então você pensa, dá. Tem um deck também que vai passar a consistir agora no formato, que é o Radiance Typhoon. O Radiance Typhoon é o deck que também vai passar a consistir aqui no formato, e tem a China, né, chegando no jogo, que é uma carta que te ajuda a quebrar a mesa. Tudo bem que ela não é buscável, mas ainda assim é uma carta que vai ajudar muito o deck de Typhoon a ser relevante por aqui. E além deles, você vai ter uns decks de Vanquish aqui, você vai ter o deck de talvez uma vertente de Yuumi aparecendo. Eu confesso que o meta deve girar meio que por aí, tá? Acho que os decks relevantes no começo vai ser os Dracoteio, muito melhor do que os demais. Vai ser seguido aí pelos Radiance Typhoon e também os Vanquish Canine. E aí embaixo deles você vai ter alguns outros decks, variações de Yuumi, por exemplo, sabe? E aí você entra numa esfera de decks mais diversificados, podendo ser, por exemplo, um Branded. Ou seja, isso coloca no formato aquela parada romântica que quase sempre acontece em viradas de formatos, que é: a mesa dos caras nem é tão forte assim, dá pra eu quebrar. A engine aqui vai ser... o Mitsurugi é um deck também que vai continuar sendo relevante, né? Então já coloca o Mitsurugi aqui também na equação com o Habakiri a um mesmo e foda-se, né? Mas vai ter um pouco dessa aura, né? De que, pô, nem preciso de tanta hand trap assim, vai dar pra quebrar e tal. E geralmente nesses cenários em começo de formato, quase sempre essa percepção aparece, né, de que dá pra gente tentar quebrar a mesa da galera e tal, porque o que é feito nem é tão opressivo assim. E acaba que esse tipo de formato é bom, tá? É interessante. Isso aconteceu lá no ano passado, quando depois da Banete de setembro, o meta ficou girando muito em volta do Yuumi, e aí você tinha um Yuumi puro, mas geralmente, né, e que esse Yuumi puro, ele tinha uma mesa que dava pra você jogar e quebrar. Foi daí que derivou-se os decks de Mitsurugi, de Yuumi Mitsurugi, né, que o Habakiri ajudava a quebrar a mesa e você voltava a ser tupado e tal. E foi a partir dali que o Triff fez aquele deck, o Yuumi Mitsu, com um monte de cartas. Já tinha alguns outros Yuumi Mitsu jogando, mas eu acho que foram as vitórias do Triff que massificaram o uso desse deck, por exemplo. Mas ainda assim era um deck que, o deck do Triff mesmo, 60 cartas, Hand Trap não era o ponto. Então, por quê? Porque teoricamente dá pra jogar assim, dá pra tentar quebrar a mesa. No torneio seguinte, que foi o ICS de Anaheim, eu acho, quem ganhou aquele torneio foi o Christian Canine. Já que ninguém usa Hand Trap, o deck que come o cu de todo mundo vai ganhar. O Onomate Rizzo, o deck que come o cu de todo mundo, vai ganhar esse torneio, porque, sabe, galera abandonou o uso de Hand Trap, então os decks que dão FTK se sobrepõem. Deixa de ser uma parada que todo mundo tava tentando jogar meio back and forth, mas o próprio giro do metagame ignora isso, porque alguém vai explorar a ausência de hand trap no formato. E geralmente no começo de formato a gente fica com essa questão de que, porra, vai dar pra eu fazer alguma coisa aqui. E é nesse contexto que esse deck pode vir a acontecer. Não esse deck necessariamente, porque essas cartas que estão na tela aqui vão ser das cartas mais populares do formato. Seja usando os dois no Dracoteio, seja usando os dois como um deck focado em uso de tech cards, seja as duas engines juntas, né, o Mastos e o Dracoteio, mas vai ser muito popular. Você vê em vários decks diferentes. A engine do Albais vai ter, mano, Albais Mitsurugi, com certeza, sabe? Essa engine de Albais aqui com o Mitsurugi. Mastos Mitsurugi, será que vai ter? Talvez tenha também, sei lá, mano. Vai ter um monte de deck nessa vibe. E aí que entra essa carta. Porque essa carta vai começar a ter dinâmicas que ela não tinha antes. Porque se você não sabe, essa carta aqui, a Fallen End Virtuals, ela é buscável pelo Albion na End, é buscado pelo Devorador também, né,
que busca a carta dogmática, mas ela tem dois efeitos. O primeiro é o que todo mundo usa até aqui. O segundo é o efeito que vai passar a ser relevante de agora em diante. Que ela diz que se você tem uma Eclésia monstro no teu campo ou cemitério, você vai poder escolher um monstro em qualquer cemitério e fazer summon dele no seu campo. E aí, esse efeito, ele é muito dinâmico, ele deixa os jogos em que... Principalmente jogos em que os dois usam essa carta em sua plenitude, né? Usam essa carta em sua plenitude, ou seja, jogos em que você tem a engine de Albaz branco rodando. Porque aí essa carta começa a reviver monstro para ser extensor. Você dá chain a um efeito do oponente que ia pegar um monstro do cemitério dele, mas você pega pra você. E como tem aquela dinâmica de ritas, né? Lembra quando a gente usava o Sala ou o Snake Eye, em que você tinha que fazer uma rita e chupava o Snake Eye do cemitério do oponente? Invocava pra você e você buscava a tua jogada e fazia full combo. Ou na época do Snake Eye, que você fazia... Do Snake Eye não, né? Do Salamangreat, que você fazia a Rita, que a Rita chupava o Gazelle do oponente, jogava a carta pra você e você jogava. Então, essa carta vai colocar dinâmicas como essa, porque aí, se você já tem a Eclésia, já passou pela Eclésia, você pode ativar essa carta e invocar uma Dracoteu Luquias do cemitério do oponente pro teu campo. Porque tem que ter a Eclésia no campo ou cemitério pra isso ser um efeito ativável. E como nós vamos ter a engine de Albaz, que ele só invoca do deck a Eclésia, e essa Eclésia com Albaz pode virar a Eclésia Synchro, então essa carta, o segundo efeito dela, quase sempre vai ficar ligado. E isso coloca dinâmicas diferentes, mano, com relação ao que a gente tem hoje, de ficar tomando o monstro no cemitério do oponente, que é uma dinâmica que hoje não existe. E lembrando que essa aí vai ser um pouco pior, porque se você usou o efeito dessa forma, você não vai ter outra carta dela na end. Se você usou o efeito de pop, você joga um Albaz branco e você tem outra dela da end. Agora, se você usou o efeito de invocar, você não vai ter outra dela na end, mas ainda assim, pode sim ser muito relevante. E aí é que entra o uso dessa engine para fazer o mal, atacando o cenário em que é um formato de board breaker, de que dá pra quebrar mesa, tananã, e a gente, com engine principalmente, né, tanto que vários decks de Dracoteio tem o uso dessas duas engines enquanto tem as cartas de Dracoteio. Então os espaços de tech card são preenchidos pelo espaço de engine, porque na Mirror, se você tiver mais volume de jogada, você vai conseguir jogar melhor a Mirror, tá? É melhor do que ter as hand traps tentando colar. Esse é o ponto. Que é algo que aconteceu até também no meta do Unchained, que o Unchained foi meta ali por um curto período. Quando o Unchained chegou, a engine era boa contra o Kashira, mas a partir do momento que o Unchained subiu no formato, viu-se que o uso de hand traps eram ruins para as mirrors, então passou-se a existir um formato sem uso de hand trap. O que aconteceu? Decks meio FTK engoliram o formato naquele momento, então isso quase sempre aparece. Mas tem alguns decks que funcionam assim. Quando ele é muito dominante, quando ele aparenta ser muito dominante, é melhor que você se sobressaia no embate de engine. Por isso que alguns decks estão usando os Branded e os Mágicos no Dracoteio, que eu quero dizer, tá? No Dracoteio. Melhor do que você ficar usando um Bellyzinho aqui, um Eshfo. Assim, você pode continuar usando, é óbvio. Mas vai ser melhor você ter uma qualidade melhor de engine do que ter 15, 16, 8 hand traps no deck, sabe? Isso vai te ajudar, não vai te fazer ganhar mais na Mirror de Dracoteio do que ter, por exemplo, engines de qualidade, para poder se sobressair via engine. É aí que entra o grande bagulho de, se ninguém tá preocupado, então a gente pode comer o cu de todo mundo. E aí é que entra a jogadinha que eu posso fazer com o Albaz branco na minha mão vai dar o efeito, e eu posso jogar o Albion preto do extra deck pro cemitério. No campo o Albaz dá efeito e eu posso trazer a Eclésia do deck. A Eclésia dá efeito, se tributa e traz o Golden Sword Soul do deck. Você vai sincrar então o Golden Sword Soul com o Albaz branco e vai fazer o Granol? Não, eu errei. Você vai fazer a Eclésia Synchro. A Eclésia Synchro vai dar efeito, vai se banir para poder trazer a Cartésia do deck, que é a estrela do show nesse caso. O monstro foi banido, né? O monstro de luz foi banido. Então o Golden Sword Soul do cemitério se bane para invocar um mago cujo ataque seja igual à defesa dele. No caso, você traz a Cartésia do Grave. E agora eu tenho a Cartésia e a Eclésia, os dois são turners. Eu consigo fazer alguma jogada de synchro? Não, e nem é o ponto aqui. O ponto é que você pode dar o efeito da Cartésia, fundir ela mesma com essa Eclésia para fazer um Granol. Granol é feito com uma Cartésia mais um Light or Dark, então tudo certo. E o Granol, quando ele entra, ele dá efeito de jogar um monstro de nível 6 ou maior do deck pro cemitério, do deck ou extra deck pro cemitério. E aí o Granol, quando você tem esse efeito de Foolish, já que ele tem um Foolish para qualquer Light or Dark, tudo bem que é de nível alto, e ao mesmo tempo você tem uma carta que dá Reborn, e o que isso chega?
obviamente chega em Lock. Então o Granol dá efeito e dump uma carta tipo a Krisha. Podem ser outros monstros, tá? Pode ser qualquer outra dinâmica de monstro, de deck que você tenha que jogue um bicho Floodgate do deck pro cemitério. Se você estiver usando a engine de Albaz, por que a engine de Albaz é importante? Porque tem que ter a Eclésia no grave, né? Se você tiver isso, você vai ter de maneira buscável na engine uma forma de reviver isso aqui em decks que talvez nem devessem ter acesso a essa estratégia. Porque agora eu posso ir pra end. E na end eu tô usando uma engine de Branded, então na end volta a Eclésia Synchro, volta a Cartésia pra mão, volta a Eclésia pra mão e eu ainda fico com essas cartas farmadas de volta. E como eu comecei de Albaz branco, o Albion preto do cemitério dá efeito e seta o Fallen Virtus. Eu posso buscar pra mão e ativar agora, invocar a Krisha e ficar de boa, pode ser. Porém o efeito da Krisha diz que nenhum jogador pode Special Summon monstros, tá? Nenhum jogador pode Special Summon monstros. Então ela te restringe também. Por isso pode ser melhor que no turno do oponente você tente fazer outras paradas, né? Ao invés de só invocar a Krisha direto, você pode tentar fazer as outras paradas primeiro, né? Então a gente pode, por exemplo, esquece isso que eu fiz, tá? Você pode, por exemplo, dar o efeito da tua Eclésia, banir ela pra trazer um Albaz. Esse Albaz pode dar efeito, descartar a Eclésia, porque tem que ter a Eclésia envolvida, tá? No campo ou no cemitério. E aí você pode fundir no Mirrorjade ou no Devorador, dependendo. Esse Mirrorjade pode dar efeito agora ou não. Se o cara fez mais um Summon, que eu acho que não vai esticar tanto a corda, né? Eu posso deixar o cara jogar um pouquinho só pra eu ter... eu posso deixar o cara tentar jogar um pouquinho só pra eu poder ter os meus plus antes de fazer a Krisha, né? Pra eu poder também ter força pra capitalizar a minha vantagem. E não só floodgatear o amiguinho sem ter força pra capitalizar na volta. E aí eu posso dar o Granol ou não, dependendo, né? Esse Mirrorjade pode dar efeito ou não, lembrando que isso gera follow-up, gera plus. E aí sim você pode ativar o teu Fallen Virtus pra invocar um monstro do teu cemitério. Então assim, é uma dinâmica simples que sempre existiu. Se o teu deck tem dinâmica de reviver boneco e ele tem dinâmica de jogar o boneco do deck pro cemitério, é óbvio que isso vai resultar em floodgate. E aí não precisa ser a Krisha, pode ser qualquer boneco que seja de nível 6 ou maior, Light ou Dark, qualquer um deles que possa ser Special invocado, vai dar pra você usar essa Floodgate. Se for o caso, eu acho até que o Vayne, eu esqueci de olhar isso, né? Mas é porque eu tinha visto esse boneco, então eu usei ele. Não pode ser Special invocado, tá? Então eu ia falar que podia ser o Vance Ruler, mas não pode, porque ele não pode ser Special invocado. A Krisha pode ser Special invocado e Vapo. Mas enfim, essa é a parte Branded que dá pra você fazer e observa a quantidade de poucas cartas que eu preciso usar. Porque essas cartas são as mesmas cartas que você usa pra construir plays, pra construir jogadas boas, entende? As mesmas cartas, mais ou menos igual o deck de Branded já fazia, né? Com aquele lock do Puppet e tal. É as mesmas cartas que você usa pra jogar bola, pra fazer um jogo vistoso que o Branded faz, que o Vesper faz. Você conseguia fazer os locks sempre de Puppet Nightmare, papapá, todo aquele lock que todo mundo já conhece, né? Que é parecido, só que lá você faz com Branded Fusion também, né? Que joga qualquer... pasmem, Light ou Dark, e lá nem tem restrição de nível, aqui tem, por causa do Granol. Mas, e o Magistus? Que o Magistus é uma das engines também que vão ser usadas aqui. Bom, ele também funciona, porque eu já mostrei 500 vezes pra vocês que a engine de Magistus serve como uma ponte pra qualquer mago de nível 4 do deck, né? Então, a Espenta dá efeito, descarta e pega o Zoroa normal sumo, equipa alguém, e aí dá efeito do Zoroa, revive a Espenta. Eu tenho um Tanner, um não Tanner, eu junto e faço o Zoroa Synchro. O Zoroa Synchro dá efeito e equipa alguém aqui, equipa Artemis, efeito da Artemis busca o Crowley, Crowley na mão, efeito se invoca, Crowley no campo, efeito funde, e aí você faz o Invoked Ômega. O Ômega no campo vai ser destruído pelo Zoroa do Grave, o Zoroa destrói uma carta Magistus minha e se invoca, o Invoked Magistus que morreu invoca um mago de nível 4 do deck. É aqui que você pode invocar a Dracoteio Luquias, se você estiver fazendo a jogada standard de Dracoteio e fazer full combo, né? Enfim, mas se não for a jogada de Dracoteio, eu posso trazer a Eclésia do deck. Por quê? Eu vou fazer agora a mesma coisa que eu fiz antes, porque a Eclésia vai dar efeito, vai tributar pra trazer... Opa, eu ainda tô dando a Espenta aqui do Grave, né, pra equipar alguém, e antes de mais nada eu vou fazer um Contact Fusion, porque eu não consegui fazer uma jogada muito melhor do que isso, né, porque senão, ou esse Zoroa passa no campo sem equipamento, ou então eu tenho que usar ele como material de fusão, pelo menos pra fazer essa jogada que eu mostrei com uma carta só, né. Então por isso que eu escolhi fazer o Choroso e esse cara vai ficar morto aí no campo, não vai fazer nada, mas é um monstro que vai ficar no campo, e é isso aí. Bom, a Eclésia vai tributar para invocar o Albaz branco, que vai trazer a Eclésia do cemitério. Você vai sincrar os dois e vai fazer a Eclésia Synchro, que vai dar efeito banir para invocar a Cartésia. Ok, a Cartésia vai dar efeito, vai poder fundir agora, ó, e aí você pode fazer essa fusão de Magistus, e aí essa fusão de Magistus
quando você der efeito pra pegar o controle de um monstro do oponente, isso deixa o teu sincro ligado, porque você vai ter uma fusão equipada, então o oponente não vai poder ativar efeito de monstro de fusão, por exemplo. Se você quiser, é algo que dá pra fazer. Mas se não quiser também, você pode fazer o que eu vou mostrar, que é invocar um Granol. Já que eu fiz com a Cartesia mais um Dark, né? O Granol vai dar efeito então e, mais uma vez, dessa vez não é a Krisha, dessa vez Dump Albion Preto. Ok, e aí eu não tenho mais nada pra fazer, né? Eu passo o turno e mais uma vez, efeitos de End. A Cartesia volta pra minha mão, a Eclésia volta pra minha mão, a Eclésia volta pro meu campo e o Albion Preto seta o Fallen Virtuals. No turno do oponente, eu posso dar efeito da minha Eclésia, Bunny, traz a Cartesia do deck, porque eu preciso fazer um segundo Granol, tá? E eu tenho que ter a Eclésia no cemitério. Então a Cartesia deu efeito, fundiu eu tenho que fundir ela, né? Então aqui eu errei, desculpa, tá? Porque o Granol ele é feito com a Cartesia. Então eu tenho que fundir a Cartesia e a Eclésia na mão pra fazer um segundo Granol. Ele não disse que eu posso controlar só um não, né? Tá, eu acho que não. Então, o segundo Granol, que de novo, eu tinha que usar a Cartesia. Pode ser a Cartesia da mão e a Eclésia da mão também, tanto faz. Mas eu tinha que fazer um segundo Granol. Porque o Granol vai dar efeito e dump Kristia. Agora sim, eu tô ligado pra poder reviver essa Kristia do Grave. Então, por mais que isso aqui seja um pouco incompetente, né, desse jeito aqui, é só pra mostrar que você chega lá. E apesar de sempre a gente, quando vai dar uma olhada em combo e tal, ficar pensando como que é o One Card Combo, a verdade é que o One Card Combo não é o ponto relevante. O ponto relevante aqui dessa engine é que você consegue usar as cartas que você usa comumente para poder jogar normalmente, fazer o teu combo, para você quebrar mesa e tal. Tudo que você já faz normalmente, você pode só continuar usando as mesmas cartas, incluir a Krisha, incluir um Granol, e agora você tem uma abordagem como essa. Eu mostrei com uma carta para vocês verem que dá para fazer, tá? Mas a jogada de Magistus consegue chegar na jogada de Dracoteio. Então eu jogo de Dracoteio normal. A jogada de Branded de Albaz Branco dá pra chegar também na jogada de Dracoteio. Então eu jogo normal. Mas se eu tenho já a carta de Dracoteio, ou se eu tô jogando de Branded e eu tenho outras cartas Branded, eu tenho Magistus, eu tenho Magistus e Branded, então a minha jogada vai ser uma jogada forte de engine, plus essa Floodgate por trás, que eu posso usar a engine pra defender a minha Floodgate, por exemplo. E é aí que mora a pica dessa carta, tá? Então, essa carta vai ser muito impactante agora, porque o Albaz Branco é muito impactante, e no momento em que a galera tá de guarda baixa com relação a dá pra quebrar as mesas e tal, até porque essa carta é um board breaker também, nesse momento Floodgates podem aparecer e, enfim, é simplesmente um ciclo natural do jogo. Acontece assim, em quase todos os formatos. Vamos ver se isso vai ser popular ou não, né? Ou se é uma paranoia da minha cabeça. É basicamente isso, valeu, falou e até mais, tchau.